Olá! Este guia tem como objetivo orientar os passos para a realização de uma boa aula, que são abertura de aula, seleção de plano de aula, avaliação do aluno, registro de faltas e fechamento de aula. Abertura de aula. Para realizar uma abertura de aula, primeiramente sincronize os dispositivos. Clique na opção Bluetooth e na listagem de coletores encontrados, selecione a placa do veículo que será utilizado na aula e clique em OK. Uma vez sincronizado, a placa do veículo será exibida em seu título. Uma vez sincronizado, selecione a opção CPF do instrutor e insira seus dados. Selecione o campo CPF do aluno e insira seus dados. Ao lado do campo CPF do instrutor, selecione o ícone em azul e realize a validação facial do instrutor. Assim como em nosso exemplo, a captura de face deve estar em modo paisagem, com boa nitidez, a face centralizada, sinalizando boa qualidade. Após a validação facial do instrutor, selecione o ícone em azul ao lado do campo CPF do aluno e faça a validação do seu candidato. Lembre-se, uma boa captura facial garante agilidade no processo de validação. Selecione o campo Valor Atual do odômetro e insira a quilometragem inicial da aula. A quilometragem inicial deve ser a mesma apresentada no painel do veículo. Após validação facial e inserção da quilometragem, clique na opção Entrar. Seleção de plano de aula. Na tela de plano de aula, selecione o campo Lista de plano de aula pré-definida. Escolha qual plano de aula será ministrado e marque os conteúdos que serão ministrados do plano de aula escolhido. Após a escolha do conteúdo a ser ministrado, podemos então iniciar a aula. Clique na opção Iniciar. Percebamos que os contadores de aula iniciaram e o ícone em azul ficou verde, sinalizando que a aula está em curso. Avaliação do aluno. Após conteúdo ministrado, o instrutor deve avaliar o seu aluno. Selecione o conteúdo que deseja avaliar e escolha o número de estrelas. Clique em Classificar e escolha o próximo conteúdo a ser avaliado. Conteúdos que não foram ministrados não são passíveis de pontuação. Com isso, o sistema permite que eles sejam removidos. Registro de faltas. Para lançar uma falta, selecione a opção da aba Faltas, clique na opção Selecionar um item e na listagem escolha a falta que o aluno cometeu. Caso o aluno cometa novamente a mesma infração, basta clicar na infração já lançada. As infrações cometidas pelo aluno durante o processo de aula são consideradas faltas, e essas faltas devem ser registradas no sistema. Fechamento de aula. O tempo de aula é discriminado em nossa barra superior, que por padrão, a cada 50 minutos, 1 hora a aula é ministrada. Podemos observar em nosso exemplo que o término da aula está próximo do seu fim. Ao ultrapassar 50 minutos de aula, um contador é adicionado, sinalizando que deu início à segunda aula. Após o final do seu processo de aulas, clique em Encerrar. Confirme em OK. E assim como o processo de validação facial inicial, clique no primeiro ícone em azul para fazer a validação facial do instrutor. Selecione o ícone em azul ao lado do CPF do aluno para fazer a validação do candidato.
Insira a quilometragem final do veículo ao qual foi utilizado para a aula. E clique em Encerrar. Após esses procedimentos, a aula foi finalizada com sucesso.